Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que vocês estão assistindo aí esse vídeo. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a falar do reino animal, tá? O reino animal, galera, ele é assim um dos maiores reinos que a gente pode estudar. Ele é muito diversificado, tem muita coisa, tem muita informação para a gente ver, tá bom? Antes da gente começar a ver os filos do reino animal, que são vários, a gente vai estudar um pouquinho, entender as características gerais desse reino evolutivamente, tá? A gente vai pegar os principais filos e entender a evolução desses filos, né? A gente vai ver como que é uma construção de um cladograma no reino animal, né? As hipóteses que são mais utilizadas e qual a hipótese que a gente tem filogenética, evolutiva, né? Do reino animal hoje em dia. Aqui é mais atual, tá? Então, vamos lá. Vou apresentar primeiro para vocês os filos que a gente vai ver ao longo das aulas, tá? Mas antes disso, a gente tem que deixar claro que no reino animal nós temos animais pluricelulares, tá? Constituído por várias células. Todos são eucariontes, né? Todos têm lá um núcleo verdadeiro, tem uma carioteca. E todos são heterótrofos por ingestão. Precisa ingerir o alimento para poder fazer a digestão dele, tá bom? Então, vamos lá, galera. O primeiro filo aí são o filo dos poríferos, que a gente conhece como esponjas. A gente vai ver que esses animais, né, eles são, enquanto a fase adulta deles, eles são animais fixos, precisam de um substrato para se fixar, né, que a gente chama de animais sésseis ou fixos, né, só um vocabuláriozinho novo aí pra gente. E são animais que eles têm uma fase larval que nada, que é natante. Então, natante, sinônimo de nadar, beleza? Céssio, sinônimo de fixo. E também, eles, apesar de serem multicelulares, eles ainda não têm tecidos verdadeiros. As células são unidas, mas você não tem a formação de um tecido especializado em alguma função, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma esponja do mar, aqui em vermelho, certo? Deixa eu só ligar minha caneta. Tá? A gente tem aqui um exemplo de uma esponja do mar. São várias, elas têm vários formatos, tá? A gente vai ver. Depois temos os quinidários, né, que são as águas-vivas, os corais, as hidras. Aqui, como representante, a gente tem uma caravela, que é uma colônia de quinidário, tá? Aqui você já começa a ter uma formação tecidual. Esse animal ele já tem um tecido nervoso, né? Mesmo que seja difuso. Ele começa a ter tecidos, né? Que vai começar o início de um tubo digestório, início, mas ainda é incompleto, ok? Os plateumintos, que são as planárias, né? Que o mais conhecido aí da gente é a solitária, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a planária. São animais planos, a gente vai ver por que é acelomado, tá? A gente vai discutir isso tudo. E temos também os nemateumintos, que são os conhecidos vermes, né? Que causam a lombriga, causam a ancilostomose, que é o amarelão, a elefantise, tá? Então, já são cilíndricos, já são animais que já têm o corpo redondinho e que vão dar origem a animais que já conseguem ter órgãos dentro do corpo. Temos os anelídeos, né, que são as minhocas, conhecidos como também poliquetas e tal. Então, temos minhocas, poliquetas, sanguessugas, tá? Que é o corpo dividido em anéis. Surge aqui uma coisa chamada metameria, que a gente vai ver, que é muito importante, que a gente também tem. Os moluscos, como os caracóis, polvos, lulas, né? Lesmas. A gente tem uma foto de um polvo aqui, que é um molusco que já tem cefalização. Depois, os artrópodes, tem aranha, escorpião,
todos os insetos, camarão, caranguejo, os equinodermos, que são bem próximos embrionariamente da gente, né? Que é a estrela do mar, o ouriço do mar, o pepino do mar. Os cordados, que aí temos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Tá bom? Aqui a gente tem um mamífero, né? O panda, que não é um urso, ele é parente do koala, apesar de a gente chamar de urso panda, né? Temos aqui um outro mamífero aquático, que é uma baleia, tá? E aqui um peixe, que é um tubarão. Tranquilo, galera? Então, tá apresentado aqui para vocês os filhos que a gente vai estudar. Agora a gente vai ver como eles se relacionam evolutivamente. Então, eu vou trazer 2 quadros aqui pra gente. Um mais simples e um que é a forma de relação evolutiva mais atual que tem. Primeiro a gente vai ver o mais simples, tá? Que é esse aqui. Isso aqui a gente conhece como cladograma, filogenia, tá? E como eu já expliquei para vocês lá em vegetais, como é que é isso aqui? Deixa eu botar uma canetinha aqui, roxinha hoje, tá? Como que é isso, galera? A gente sempre tem aqui um ancestral comum, tá? E sempre quando você faz aqui um clado, tá? É que ele vai dar origem a uma espécie. E sempre quando você tem aqui número 1, ponto de interseção, por exemplo, número 1, órgãos especializados. Da onde ele está para lá, todo mundo vai apresentar órgãos especializados, ok? Mas, por exemplo, olha o 7 aqui. O 7 é metamerização, um corpo dividido em várias partes iguais. Quem apresenta? Os anelídeos e os artrópodes. Se você olhar, por exemplo, o abdômen de uma abelhinha, ele é listradinho, aquilo é a metameria dela, tá? Mas só eles apresentam, tá vendo? Agora, o 5 aqui, exoesqueleto de quitina e apêndice articulado, só os artrópodes. Tranquilo? Então, vamos discutir um pouco de cada característica aqui. Então, olha só, a gente teve um ancestral comum. Esse ancestral deu origem aos poríferos, tá? As esponjas. E aí, galera, aqui a gente não tem tecido especializado, a gente não tem formação de um tecido, como eu falei, né? São células que se unem e aí você tem células especializadas. Tem células especializadas em digestão, a gente vai ver células que são especializadas na construção de uma que vai vir, né, a ser uma espécie de esqueleto. A gente vai ver isso melhor em esponja, tá bom? Então a gente não tem formação tecidual aqui. E a gente começa a ter os tecidos aqui especializados, tá? Por exemplo, quinidário já tem um sistema nervoso bem rudimentar, mas tem. Já tem um tecido muscular, tá? O 2, triplásticos. O que é isso aqui, galera? Tem 3 tecidos embrionários. Por exemplo, como aqui na esponja não forma tecido, no 1, a gente também tem aqui animais diblásticos. A gente vai ver isso lá em embriologia, tá? Ainda aqui dentro do reino animal. O que são esses triblásticos e diblásticos? A gente tem 3 tipos de tecidos embrionários, tá? Esses tecidos vão dar origem aos 200 e poucos tecidos que a gente tem no organismo. No caso dos quinidários, os tecidos embrionários são só 2, que é o endoderma, tá? E o ectoderma. Aí a gente tem ectoderma dando origem a tecido nervoso e esse aqui é tecido muscular. São 2 tecidos presentes nos quinidários. Aqui, os 3 tecidos embrionários desses animais, que daqui para cá são todos triblásticos, daqui para cá, todo mundo vai apresentar 3 tecidos, que é o endoderma, o ectoderma e vai aparecer aqui o mesoderma, tá? Que ele é no meio. E aí eu tenho um animal aqui triblástico. Tranquilo? Aí número 3 aqui, ó. Cavidade corporal, tubo digestório completo. O que é isso aqui?
um tubo digestório completo, ele só começa a aparecer aqui. Quer dizer que esse animal tem um tubo digestório com boca e ânus, tá? Entre o 2 e o 3, a gente tem tubo digestório incompleto. Só tem boca, tá? Do 3 para cá, que a gente tem um tubo digestório completo, com boca e ânus. Tranquilo? Celoma, galera. Celoma é a cavidade que você vai ter, né, no teu desenvolvimento para poder os órgãos sendo ocupada pelos órgãos, né? Então, de 3 para cá, já são todos celomados. Aí a gente vai ver que tem outras classificações, o pseudocelomado, os acelomados, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, celoma, cavidade para os órgãos. O 5, aqui, ó, exoesqueleto de quitina e apêndice articulado, só em artrópodes, tá? Você vai ver um besouro que tem um exoesqueleto muito grosso, um camarão que, né, muito rígido, um camarão que não tem tanto, e os apêndicezinhos, né, as patas articuladas. Aqui, ó, deuterostomia, galera. Deuterostomia é uma parte do desenvolvimento embrionário do animal em que dá origem ao sistema digestório, tá? No caso deuterostômicos, a gente tem primeiro aqui o surgimento do ânus, surge primeiro no tubo digestório, ele começa de baixo para cima, tá? E depois vem a boca, ok? Os outros animais daqui para cá, que tem sistema digestório completo, são protostomados. A gente vai ver isso. Primeiro dá origem à boca e depois o ânus, tá? Não precisa ficar aí doido para parar o vídeo. Eu vou repetir isso tudo lá na parte embrionária. Tranquilo? Que é essa característica aqui, ó, de deuterostômios, nós temos compartilhado em comum com os equinodermas, que a gente está aqui, tá? E o 7 é metamerização, o corpo dividido em segmentos. Ela surge aqui independente e surge aqui também, tá? São dois surgimentos independentes um do outro. O que é essa metamerização? Como eu falei, o corpo dividido em partes iguais, como os anelídeos, os artrópodes. Você fala, mas Mary, eu não sou igual a minhoca, eu não sou igual uma abelhinha. Não, você não é. Mas se você olhar aí a sua coluna, tá? As suas costelas, são tudo resquícios de metameria, tá? A gente vai ter divisões iguais ali. Só que a gente tem tecidos, outros tecidos, que se fundiram e vão fazer essa capa ali por cima. Mas, quando a gente está fazendo desenvolvimento embrionário, a gente tem uma metameria bem visual. Hoje em dia, o que ficou para a gente foram desse resquício da metameria, enquanto adultos, né? Ficou aí a nossa coluna vertebral, as nossas costelas, são todos resquícios evolutivos de uma metameria. Tá bom, galera? Então, aqui a gente tem um outro quadro, que é a proposta mais atual evolutiva, tá? Essas propostas evolutivas, galera, caem bastante em prova, né? Enem gosta disso. Só que o Enem vai pegar uma mais simples. Essa daqui é um pouquinho mais complexa. Esses nomes aqui, vocês não precisam gravar, tá? Mas, assim, aqui é Lophotrochozoa. É porque eles têm um animal aqui no meio que a gente não vai estudar, né, no ensino médio, mas se chama lofoforado, né? Por isso que tem esse nome aqui. Aqui é equidizoa porque os artrópodes fazem equidise, trocam a carapaça, né? Mas só para a gente ver como é que é essa proposta atual. Tem algumas mudanças, tá vendo? Lá nós vimos que os nematóides estão logo depois dos plateumintos. E aqui eles estão junto com os artrópodes, porque a gente viu que eles têm mais parentesco com o artrópode do que com o plateuminto, tá? Então, um pouquinho diferente. Então, temos aqui um ancestral que teve uma multicelularidade que deu origem ao metazoa, que é o reino animal. Para cá a gente tem os poríferos, que ainda não tem um tecido, ó, sem tecido, tá? Para cá a gente tem a galera que tem tecidos verdadeiros.
e você já tem uma gastrulação, que é a formação de órgãos, diferente daqui. Vemos para cá, ó, simetria primária radial, a gente vai ver o que é isso, o corpo dividido em 5 partes iguais, e são diblásticos, 2 tecidos embrionários. Vamos para cá, simetria bilateral, aqui todo mundo pode ser dividido em 2 partes iguais, e são triblásticos agora, tá? Exceto os equinodermas que têm simetria radial, tá? Mas aí é um ponto fora da curva. Aí temos o protostômios e os deuterostômios. Protostômios. Temos aqui, ó, os plateumintos, que são acelomados, tá? Que não tem celoma, eles são achatados, você não tem espaço deles dentro para ter órgãos. Temos aqui os moluscos, que vão ter um manto. O manto é aquela parte dentro do caracol, dentro do marisco ali que você vê, que é aquela parte fruta-cor, por exemplo, na ostra ali que tem a pérola e tal. Para cá, os anelídeos, tá? Com a metameria. E ainda dentro dos protostomados, como eu falei, todo mundo aqui já tem um sistema digestório, mesmo que incompleto, porque aqui é incompleto, tá? Daqui já é completo. Mas aí primeiro nasce a boca, surge a boca embrionariamente, e depois o ânus, tá? E aí para cá a gente já tem os nematóides, que são pseudocelomados, eles já são redondos, mas a cavidade ainda não dá para ter tantos órgãos, ela é preenchida por um líquido. E para cá, já os celomados, tá? Um exemplo dos artrópodes, que já tem uma cavidade corporal com órgãos ali dentro. E aí os deuterostômios, que são equinodermas e os cordados, que a gente está aqui. Os equinodermas, essa questão aqui, ó, simetria secundária pentarradiada, você consegue dividir o corpo em 5 partes, tá? E a presença aqui da notocorda, que na gente vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, tá? E que é uma característica só dos cordados. Por isso, notocorda e cordata. Tranquilo, galera? Isso aqui é o mais atual, tá? Mas o outro também cai bastante, que a gente viu, que ele é mais simples, né? Tem poucas características ali pra gente analisar, tá bom? Então, é isso, galera. Essa parte evolutiva aqui ficou bem centrada, bem, assim, direitinho. E aí a gente começa a ver os filos animais, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.